Se a esclerodermia é reversível, por que mais médicos não falam sobre isso? Este vídeo desmistifica mitos do cuidado e recuperação da esclerodermia. Os 4 principais motivos pacientes com esclerodermia não recebem a ajuda para reverter seus sintomas. Olá, sou o Dr. Chandu Dasari, cirurgião, certificado especializado em reverter inflamações imunológicas causadas por disfunção do microbioma intestinal. Nos últimos 13 anos, vi milhares de histórias de sucesso de pacientes e clientes se livrarem da inflamação definitivamente. Pessoas de todo o mundo, em todos os fusos horários, usaram o conhecimento e protocolos para alcançar resultados incríveis e reverter a inflamação da esclerodermia de uma vez por todas. Este vídeo vai abordar alguns temas muito importantes que frequentemente são deixados de fora das discussões sobre esclerodermia. Também vamos abordar os 4 principais motivos pelos quais esse conhecimento não é amplamente divulgado. Primeiro, os médicos ainda culpam a genética. Isso é o que eu chamo de lacuna do conhecimento. Pesquisas mostram que a disfunção do microbioma intestinal desempenha papel significativo no desencadeamento da inflamação observada em condições como a esclerodermia. Estudo de 2024 destaca o papel do microbioma intestinal e metabólitos na esclerose sistêmica, relacionando alterações na composição bacteriana e níveis de metabólitos com os fenótipos da doença e sintomas gastrointestinais. Um estudo de 2023 examinou a ligação entre o microbioma intestinal e os sintomas esclerodermia. Pacientes com sintomas graves tinham menor diversidade de espécies e níveis altos de bactérias. Estudos demonstram que alimentação, digestão, sono, estresse e exercícios são fundamentais para o controle da inflamação na esclerodermia. Um estudo de 2021 examina os desafios nutricionais de pacientes com esclerodermia e destaca o valor de planos nutricionais personalizados, considerando as ligações entre dieta, gravidade da doença e risco de desnutrição. E aqui está um estudo de 2022 que destaca o exercício físico como um possível tratamento modificador da doença para a esclerodermia, atuando sobre fatores patogênicos importantes como inflamação, fibrose e disfunção vascular, ao melhorar a circulação e regular negativamente vias prejudiciais. Mesmo com todos esses dados, muitos médicos e reumatologistas ainda focam exclusivamente na genética quando se trata de esclerodermia. É como se apenas a genética determinasse o desfecho. Mas aqui está a realidade. A maioria das pessoas com esclerodermia já tinha os mesmos genes antes do aparecimento dos sintomas. Então, o que realmente está acontecendo? A verdade é que, embora a genética possa contribuir, a genética bacteriana, ou seja, o material genético das bactérias do seu intestino, desempenha um papel muito maior. E este é um conceito fundamental que eu ensino no nosso curso de membros, e aqui vai uma prévia. Mesmo que existam dezenas de genes humanos, lembre-se de que eu disse que esses genes podem ser ativados e desativados dependendo de como você se comporta e responde aos gatilhos. E quais são esses gatilhos ambientais? Esses gatilhos ambientais são alimentação, digestão, sono, estresse e exercício, os 5 principais. A história típica que ouvimos da maioria dos médicos é que a genética causa inflamação, mas deixe-me acrescentar algo a essa história. Cada célula do corpo possui um núcleo que contém DNA. Esse DNA fornece o livro de receitas para várias funções do corpo, incluindo a inflamação. Então, os genes são como um livro de receitas, e se você levar esse livro de receitas, digamos, para uma padaria, eles fazem scones. Se você levar para um café, eles podem fazer sopa. Portanto, o mesmo livro de receitas, em diferentes partes do corpo, fornece as instruções para coisas diferentes. Portanto, influências externas impactam fortemente quais receitas genéticas estão sendo usadas em cada célula. Isso nos leva a 2 pontos muito importantes. Primeiro, só porque você tem um gene, não significa que ele está sempre ativado. Na verdade, ele pode permanecer desligado até o momento certo. Segundo, nem toda célula do corpo utiliza todos os genes. O ponto importante aqui é que, independentemente de você ter, entre aspas, genes bons ou ruins que causam inflamação, eles não estão sempre ativados. Você tem a capacidade de controlá-los. Mas o que você precisa aprender é como, e é aí que muitos médicos falham. Eles não te dizem como.
Eles são tão rápidos em culpar a genética e prescrever medicamentos que nem pensam por um segundo que talvez exista uma maneira de controlar se um gene está ativado ou desativado, e é exatamente isso que vamos ensinar neste curso. Certo, agora seria um bom momento para mencionar que até agora temos falado sobre genes humanos e como eles podem ser ativados e desativados. Mas lembre-se de que nosso corpo também abriga bilhões de micro-organismos. Esses micro-organismos possuem seus próprios conjuntos de DNA, que podem causar metabólitos inflamatórios. Alguns desses micro-organismos nos ajudam, mas outros nos prejudicam, e é o equilíbrio correto que buscamos. Acredite ou não, se somarmos todos os genes presentes em nosso corpo, apenas 1% é realmente humano. Os outros 99% vêm de bactérias e outros micro-organismos que vivem principalmente em nossos intestinos e vias respiratórias. Para as pessoas que gostam de culpar a genética, talvez você nem tenha uma genética ruim. Sua genética pode estar perfeitamente normal. Você pode simplesmente ter um desequilíbrio bacteriano e é isso que está causando um problema significativo. Novamente, isso é outra coisa sobre a qual a maioria dos médicos não fala, e aqui você tem uma proporção sempre variável de bactérias boas e ruins. Então, deixe-me dar alguns exemplos. Já vimos isso com depressão, já vimos com obesidade, já vimos com SI, já vimos com doença inflamatória intestinal e outras condições autoimunes como lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, psoríase, eczema e alergias crônicas. Em cada uma dessas condições, as bactérias ruins desempenham um papel significativo, então você precisa eliminá-las e substituí-las por bactérias boas. Para a esclerodermia, tratar as causas raízes da inflamação é essencial. Os médicos não corrigem o microbioma. Os médicos nem sabem quais desequilíbrios são relevantes. Vou simplificar isso bastante. Desequilíbrios no microbioma causam inflamação. Sabemos disso porque 80% do sistema imunológico está no intestino e há trilhões de bactérias, vírus, fungos e células imunológicas interagindo para produzir inflamação. Mas aqui está o problema: os médicos não corrigem o microbioma. Pelo menos atualmente, os médicos se dividem em algumas categorias diferentes. Há aqueles que nem sequer acreditam que o microbioma tenha algum papel na inflamação da doença de Crohn. Existem gastroenterologistas que sabem que o microbioma desempenha um papel, mas não sabem quais tipos de desequilíbrios são realmente relevantes. E há aqueles que às vezes testam desequilíbrios, mas não conseguem prever causa e efeito e, por isso, usam probióticos genéricos para corrigi-los. E então há pessoas como eu que estudaram as características do DNA em nível de plasmídio e as respostas fenotípicas de subespécies individuais de bactérias, escolhendo cuidadosamente aquelas que realmente fazem diferença na inflamação da doença de Crohn. A recalibração do microbioma intestinal precisa ser precisa e baseada em evidências, não aleatória e desordenada. Também é necessário levar em consideração subespécies individuais dentro de um grupo de bactérias que realmente possuem os plasmídios genéticos para resolver a inflamação. Só porque um teste do microbioma intestinal indica que você tem disbiose, supercrescimento ou intestino permeável, não significa que você deva simplesmente repor cegamente as cepas que estão em baixa quantidade. E na verdade, essa estratégia nunca funciona, e recebo pessoas me ligando o tempo todo perguntando como corrigir esses desequilíbrios da maneira certa. Segundo ponto, elas não conhecem o poder de cura dos fitonutrientes para a esclerodermia. Os fitonutrientes desempenham um papel fundamental no manejo da esclerodermia. Mas o que são eles e por que são importantes? Ao criar dietas ricas em fitonutrientes para clientes, consideramos as necessidades nutricionais únicas de cada um e condições médicas que possam interagir com fitoterápicos ou suplementos naturais. Nem tudo que você vê na internet é eficaz ou seguro. Nossa abordagem minimiza a dependência desses suplementos ineficazes e enfatiza a obtenção de nutrientes essenciais, incluindo superalimentos, por meio da alimentação. Micronutrientes como vitaminas, minerais e fitonutrientes formam a base dessa abordagem. Macronutrientes, como carboidratos, gorduras e proteínas, são igualmente importantes. Equilibrar esses nutrientes diariamente pode ajudar a resolver desafios metabólicos e reduzir a inflamação associada à esclerodermia. No entanto, errar nas proporções pode dificultar a recuperação. Por isso, é crucial prestar atenção a essas variáveis. Eu criei um vídeo sobre a dieta ideal para a esclerodermia. Não deixe de explorar o canal e conferir. Número 3. Este é importante. Os médicos não têm tempo suficiente para orientar os pacientes de forma eficaz. Quantos de vocês já foram ao médico e perceberam que ele só passa 15 minutos com você?
E o foco geralmente é pedir exames, prescrever medicamentos e sugerir encaminhamentos. Mas onde está a conversa sobre alimentação, digestão, sono, estresse, exercícios, traumas, suplementos ou mudanças no estilo de vida? Simplesmente não acontece. No programa de acompanhamento, a abordagem é diferente. Em média, nos comunicamos com cada cliente do programa de 200 a 300 vezes nas primeiras semanas, um nível de comprometimento que você não encontra em um consultório médico tradicional. Monitoramos tudo: sintomas, alimentação, sono, peso, exercícios, até movimentos intestinais e fezes, todos os dias. Esse detalhamento é o necessário para combater a inflamação da esclerodermia de forma eficaz. Cada pequeno fator importa. Deixar passar um detalhe importante pode impedir sua recuperação. Infelizmente, a maioria dos sistemas médicos não dá tempo para médicos e reumatologistas oferecerem esse nível de cuidado. Eles te atendem rápido, pedem exames e medicamentos, e marcam um retorno para meses depois. É por isso que tantas pessoas com esclerodermia não veem melhora. Muitos médicos acham que reverter a inflamação da esclerodermia é impossível, mas a verdade é que isso pode ser feito. Número 4. Dependência excessiva de medicamentos. E também vou acrescentar a subestimação dos efeitos colaterais e das alternativas. Reumatologistas e médicos frequentemente confiam em ensaios clínicos randomizados para orientar o tratamento da esclerodermia. Esses ensaios padrão ouro pesquisa médica, caros e custam milhões de dólares. Por isso, empresas farmacêuticas financiadoras de ensaios clínicos e esclerodermia e interesse financeiro em provar a eficácia de um medicamento para lançar no mercado, patentear e desfrutar de direitos exclusivos por anos. Deixe esclarecer uma coisa. Eu não sou contra produtos farmacêuticos. Medicamentos são parte fundamental do manejo da esclerodermia e ajudaram inúmeros pacientes a melhorar qualidade de vida. Minha preocupação em como as informações do tratamento são comunicadas. As terapias financiadas e bem-sucedidas em ensaios clínicos dominam a conversa, enquanto abordagens alternativas são negligenciadas. Soluções como dieta, probióticos, fitoterápicos e remédios naturais raramente contam com apoio financeiro para ensaios clínicos em grande escala. Sem esse financiamento, essas opções são excluídas das discussões. Quando foi a última vez que você viu um anúncio de uma solução natural para a esclerodermia? Em alguns casos, as regulamentações até restringem o que reumatologistas e médicos podem dizer sobre terapias alternativas, alegando falta de evidências robustas, e já vi colegas serem rotulados como disseminadores de desinformação por falarem sobre abordagens naturais para a esclerodermia. Embora proteger os pacientes de golpes e desinformação seja muito importante, essa postura cautelosa também limita discussões legítimas sobre alternativas eficazes. E nem sempre se trata de más intenções. Todos os envolvidos estão tentando ajudar os pacientes, mas a crença profundamente enraizada de que a medicação é a única solução viável a longo prazo para a esclerodermia dificulta o reconhecimento de outras abordagens. Como cirurgião ocidental, utilizei medicamentos e cirurgias para tratar pacientes com sucesso. Contudo, acredito em formas eficazes de gerenciar e reverter a esclerodermia, métodos subutilizados pela comunidade médica. Espero que este vídeo tenha esclarecido algumas dessas questões. Entendo a frustração quando seu médico não fornece informações suficientes sobre soluções alternativas. É por isso ofereço chamadas de descoberta para responder perguntas e ajudar a explorar o melhor caminho. Se você ou alguém está lutando contra a esclerodermia, convide essa pessoa para assistir a este vídeo. Isso pode ajudá-la a dar o primeiro passo em direção à cura e alívio. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. Aqui é o Dr. Chandu Dasari e nos vemos na próxima.